Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, eu quero convidar você a inscrever-se, acionar o sininho das notificações, porque isso é muito importante, e também assistir o vídeo até o final, e se você gostar, deixar o like aí para nos ajudar, para fortalecer o canal. Compartilhar este vídeo com os seus amigos, irmãos da igreja, com a sua família, enfim, para aqueles que amam estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, já estamos indo para a lição de número 12, que será estudada em classe, na classe dos adultos, no dia 18 de setembro de 2022, que por sinal é comemorado o Dia Nacional da Escola Dominical. Mas antes de iniciar nossa aula, eu quero fazer o pedido que eu faço em todos os inícios dos meus vídeos, de uns tempos para cá, que é pedir a sua ajuda para a obra missionária. Nós temos a Semicamp, a nossa Secretaria de Missões do campo de Igarapava. E nós temos um Pix missionário que é missãoad2021@gmail.com. E eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Você pode, se você sentir no coração, segundo as suas condições, ajudar os nossos missionários que estão no campo fazendo a obra de Deus, ganhando almas para Jesus. Vou deixar aqui também o telefone para você enviar o seu comprovante, para que nós possamos estar orando por você. Nós temos também o nosso Apoia-se Semicamp, que é o link, vou deixar aqui também no primeiro comentário, aqui fixado no topo, apoia-se/Semicamp. Você pode contribuir mensalmente com qualquer valor acima de R$1. Você pode nos ajudar com qualquer valor. Então você entra no link, faça o seu cadastro e você vai estar nos ajudando a fazer a obra de Deus. Então vamos para a lição 12, que é a lição de hoje. Nós vamos estar estudando a sutileza da espiritualidade holística. A sutileza da espiritualidade holística. O texto áureo está em João 14,6, diz: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade prática: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Então, só a verdade prática já é um checkmate, nessa falsa ideologia, essa doutrina falsa, essa doutrina de demônios, que é a espiritualidade holística. Tá bom? A leitura bíblica em classe, ela está no livro de João, capítulo 14, do versículo 4 ao 6, que diz o seguinte: Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, essa é uma apresentação da lição, de uma forma geral. E agora nós vamos para a introdução da lição, apresentar os pontos que nós vamos estudar nesta lição. O primeiro, o fenômeno religioso. Nós vamos estudar aqui que o ser humano ele tem essa necessidade da busca pelo sagrado. Veremos também no ponto 2 a espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão,
que além da necessidade do sagrado que está intrínseco no homem, ele tem essa necessidade também de expressar, melhor dizendo, essa espiritualidade. O ponto 3, o fundamento da espiritualidade holística. Nós vamos ver o que vem a ser, né? Qual é o tipo de ideias desta espiritualidade holística. E por fim, a espiritualidade holística e a Bíblia. Então nós vamos confrontar essa ideologia com a Bíblia Sagrada, ok? Então pegue a sua revista, se você ainda não pegou, pegue o seu exemplar da Bíblia Sagrada, pegue a sua caneta de anotações e vamos para a aula de hoje. Iniciando no ponto de número 1, nós vamos aprender aqui sobre o fenômeno religioso. Então nós vamos ver nesse ponto que o ser humano, ele tem essa necessidade da busca pelo espiritual, da busca pelo místico, da busca por algo a adorar, né? Então ele nasce com, e isso alguns estudiosos chamam de fé natural. É uma fé que nasce com o ser humano. No subtópico 1 aí, temos aí a busca pelo sagrado. Então, a busca do sagrado é uma necessidade humana. É uma necessidade humana. Você pode ver que a grande maioria esmagadora da humanidade, ela tem esta, né? Na verdade todos têm, mas alguns, né, restringem esta necessidade, dizendo-se ateus, né, que não tem nenhum sentimento de espiritualidade e tal, mas na verdade todos têm, mas a grande maioria esmagadora da humanidade reconhece esta necessidade da busca pelo sagrado, mostrando isso, né, fazendo questão de demonstrar isso através de práticas religiosas. Nós temos um exemplo em Atos 17, 22, né, nós temos aqui o texto da Nova Almeida atualizada. Quando Paulo estava em Atenas, ele fala aos atenienses, né, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Então, mostrando esta necessidade da busca pelo sagrado. Paulo chega em Atenas, ele vê aquela quantidade enorme de altares, né? E havia até ali um altar ao Deus desconhecido, ao qual Paulo já apresentou como Deus verdadeiro. Então há esta busca pelo sagrado, o ser humano tem essa busca, né? Busca pelo sagrado. No subtópico 2, nós temos aí deuses e deusas, né? Então, o ser humano, por ter esta necessidade da busca pelo sagrado e por não conhecer o verdadeiro Deus, né, revelado nas páginas da Bíblia e de forma especial na pessoa de Jesus Cristo, o que acaba acontecendo? O homem acaba por buscar e adorar deuses falsos. O que nós precisamos entender? O ser humano tem essa necessidade da busca pelo sagrado. Mas ele não tem, ainda muitos não têm o conhecimento do verdadeiro Deus que vai preencher esta necessidade. Então, para preencher esta necessidade, o que eles fazem? Eles vão adorar deuses falsos, né? Deuses que não são de verdade, são invenções e muitas vezes com demônios, né, enganando seus adeptos
falando e dizendo-se que existem deuses e assim por diante. Então esse primeiro ponto aqui nós vamos encerrar. Nós vimos aqui o fenômeno religioso. O homem tem esta busca, essa necessidade da busca pelo sagrado. Se você tem algum comentário, deixa o comentário aqui, porque isso ajuda muito também. O comentário, ele faz o vídeo, ajuda no engajamento do vídeo, né? Então, deixa a sua pergunta aqui, o seu comentário, a sua opinião sobre o primeiro ponto, isso é muito importante. Vamos agora para o segundo ponto, que é a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Então, nós já vimos no primeiro ponto que o homem tem esta necessidade do sagrado, da busca pelo sagrado. Agora, no subponto de número 1, a gente vê aí o antigo paganismo. Então, a adoração falsa está presente, né? Na antiga religião de Canaã, a religião cananeia, onde eles adoravam Baal e Azerá como deuses principais. Você pode conferir isso, 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. No Antigo Egito havia vários deuses, né? Êxodo 12, 12, você pode conferir isso. E na Babilônia também eles adoravam deuses, e o deus, né, talvez com mais expressão, era Merodach. Então, essa necessidade humana da busca pelo sagrado precisa ser materializada. E sendo materializada, ela é materializada, né, exteriorizada, através de deuses falsos, de imagens, né, de escultura, que são condenáveis na Bíblia desde Gênesis a Apocalipse, né? Em toda a Bíblia você encontra, talvez direta ou indiretamente, uma referência à não adoração de imagens. E aí no subtópico de número 2, subtópico 2, a gente vê aí o misticismo original. Então, o holismo, né, nós devíamos ter explicado isso lá no começo da aula, mas o holismo ou a espiritualidade holística, o que vem a ser holismo? A palavra holismo, né, vem do grego holos, né, holos, que significa inteiro, é o todo, né? É o contrário de reducionismo, que é estudar as partes para chegar a um todo. O holismo, ele vê o objeto de estudo já como um todo. O todo é mais importante do que a soma das partes daquele todo, né? Então, o holismo remete à ideia de inteiro, de completo, né? Vendo a coisa por um todo. Trazendo isso para o nosso estudo aqui, aplicando a palavra para o nosso estudo, o holismo, a espiritualidade holística, ela é, na verdade, ela quer abranger as espiritualidades, digamos assim, né? As crenças, misturar todas essas crenças e criar uma crença inteira, uma crença integral. E isso é um problema para o cristianismo, para a Bíblia. Por quê? Porque é uma mistura. O autor aí, ele coloca, o pastor José Gonçalves, que essa espiritualidade holística é uma mistura de crenças orientais, né? Do hinduísmo, budismo, do taoísmo e tudo quanto é ismo por aí, vai se misturando, né? Tudo numa panela só, e isso é antibíblico. Por quê? Porque muitas religiões são panteístas, né? O que é uma religião panteísta?
para os panteístas não existe um Deus pessoal, um Deus criador do céu e da terra, um Deus que se relaciona com as pessoas, não existe esse Deus pessoal. Tudo é Deus e Deus é tudo. Então isso remete muito ao holismo espiritual, né? A espiritualidade holística, que é gerar esta mistura, né? Esta mistura de crenças que na verdade é totalmente antibíblica. Ok? Segundo ponto encerrado também. Tem algum comentário aqui? Deixa aqui nos comentários alguma pergunta. E isso depois nós vamos interagindo aí com você. Ponto 3, nós vamos ver aí o fundamento da espiritualidade holística. Então, em que essa doutrina, este ensinamento, essa filosofia, essa ideologia, em que ela está baseada? Em que ela está fundamentada? Primeiro, na premissa de que não há um Deus pessoal. Não há um Deus pessoal. Nós já falamos isso, né? Para o holismo, para o panteísmo, para essa mistura, né, de coisas, não existe um Deus pessoal, né? É uma espiritualidade panteísta, como eu já disse aqui. Tudo é Deus e Deus é tudo. Então não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, que é Jesus Cristo. Então não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, não existe esse Deus pessoal, que é o Senhor dos céus e da terra, não existe Jesus Cristo como Deus. Não é que o holismo, as crenças não acreditam em Jesus, mas Jesus para eles é uma pessoa normal ou, na melhor das hipóteses, um profeta que surgiu na terra, né? E para nós que conhecemos a Escritura, Jesus é Deus, perfeitamente Deus, nunca criado, sempre existente e poderoso sobre todo o universo. Então, os adeptos dessa crença, né? Jesus, ele é o Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou um xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade. É uma força cósmica. Não há um Deus pessoal. Tá? É uma força, existe uma força cósmica que habita o universo. E dessa força advém todas as coisas. Isso é antibíblico, porque nós sabemos que Deus existe, ele é pessoal, ele tem personalidade, vontade, ele fala, ele se comunica, ele interage com a sua criação, ele interage com a humanidade e assim por diante. No ponto 2, no subtópico 2, nós temos aí que não há uma verdade factual. Então, se não há um Deus pessoal, também não há uma verdade de fato. O que existem são verdades, né? E aí entra aqui o relativismo. Então não existe uma verdade absoluta, existem verdades. O que é verdade para você pode não ser para mim e vice-versa, né? Então isso é complicado. Por quê? Porque a Bíblia diz que há uma verdade absoluta, né? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a Bíblia. E a verdade absoluta está revelada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, mas por que qual que é o interesse? E nós vamos ver que talvez não no próximo ponto. Qual é o interesse de crer numa força mística, negar um Deus pessoal, negar um Salvador pessoal? Qual é a intenção disso? Fugir de regras. Nós vamos ver no próximo ponto sobre o problema do pecado. Então, não existindo um Deus, não existe regras. Então eu posso viver do jeito que eu quiser, porque a minha verdade sou eu que crio, o meu vizinho cria a verdade dele, o vizinho da esquerda, o vizinho da direita cria a sua verdade também, o vizinho da frente, tal, cada sociedade cria a sua verdade,
Então não há regras e não há a quem servir e não há a quem prestar contas. Ao contrário do que a Bíblia diz em Romanos 14:12, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ok? Então, encerrando ainda esse terceiro ponto, se você tem alguma pergunta, alguma discordância também, tá? Sua discordância é bem-vinda. É lógico que de modo respeitoso, né? Nós vamos interagir, vamos te responder também de forma respeitosa. Então vamos para o ponto 3. Ponto 3. A espiritualidade holística e a Bíblia. Então agora nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Então o autor aqui ele coloca 2 pontos importantes revelados pela Bíblia, tá? Que contrasta a ideia holística, a ideia da espiritualidade holística. A primeira verdade é o problema do pecado. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, tá? E o pecado e a morte passaram a todos os homens. Para o holismo, para esta espiritualidade holística, não existe pecado. Por quê? Porque tudo é relativo. Se não há um Deus pessoal, único, se não há uma verdade única, então não há regras, então não há pecado. Então, quem na verdade, nesta visão holística, cria o pecado, quem na verdade cria o pecado sou eu mesmo. Eu não vou fazer isso porque eu acho que isso não é certo. Não, mas aquilo que eu acho que não é certo, para o fulano lá é certo. Então ele vai fazer, porque para ele não vai ter problema nenhum. Para mim não vai dar certo, mas para ele vai dar. Mas a Bíblia diz que o pecado é um problema. E Jesus, ele morreu na cruz por nossos pecados. Então nossos pecados custaram, né, a morte de Cristo. Ou melhor dizendo, a nossa salvação custou a morte de Cristo. Então, o holismo, né, ele termina esse ponto aqui dizendo, o holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está em moda. Por quê? Porque não há regras. E o ser humano não gosta de regras. Não havendo regras, para ele está tudo bem. O ponto de número 2 aí, nós vamos ver aí, um salvador pessoal, né? Então é outra verdade bíblica que a Bíblia nos ensina. Então, ao ignorar a existência do pecado e consequentemente a punição eterna, não vem a necessidade de um salvador. Cristo é descartado. Então, se não há pecado, não há punição para o pecado. Se não há punição, eu não preciso de alguém que me livre dessa punição. No caso desse alguém, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia ela é contra esta visão holística, né? Então isso é uma verdade incontestável. A Bíblia é contra isso e nós precisamos ficar atentos com a sutileza, né, dessa espiritualidade holística. Nós vamos fazer agora uma rápida recapitulação, né, aqui da nossa lição, e nós vamos ver o que nós aprendemos aqui nesta lição. Primeiro, o fenômeno religioso. Todo ser humano tem essa necessidade de buscar o sagrado, né, buscar a espiritualidade. No 2, a espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão. Então, essa necessidade precisa ser expressa, exteriorizada. E ela é exteriorizada, na maioria das vezes, através de adoração a ídolos, a falsos deuses. No ponto 3, nós vimos aí o fundamento da espiritualidade holística, né, baseada em 2 pilares. Não há um Deus pessoal e não há uma verdade factual. Mas nós sabemos biblicamente que há um Deus pessoal e que há uma verdade factual e absoluta. E por fim,
nós vimos a espiritualidade holística e a Bíblia, né? Que a Bíblia condena o pecado e também que a Bíblia apresenta um Salvador pessoal, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer, né, por você ter entrado aqui neste vídeo e assistido a aula até agora. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu te espero na próxima semana, já com a última lição desse trimestre, resistindo às sutilezas de Satanás. Ok? Que Deus te abençoe. Fique com Deus e até a próxima aula.